O trânsito é um espaço público que exige responsabilidade e cuidado de todos os seus usuários. Infelizmente, os acidentes de trânsito são uma realidade em nosso cotidiano e muitas vezes podem resultar em prejuízos financeiros, físicos e emocionais para as vítimas envolvidas. Além das questões acessórias, as quais são determinantes para todo esse processo, desde o acidente até a resolução dos impasses que surgem devido ao fato ocorrido. É importante que todos os motoristas conheçam seus direitos e deveres no trânsito e saibam como agir em caso de acidentes para minimizar os danos causados. Além disso, é essencial estar preparado para lidar com situações de emergência e buscar ajuda profissional quando necessário. Que é lá da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí. Ele está com... Boa tarde, doutor. Boa tarde, Silas. Boa tarde, sua audiência. Olha, o direito do acidente, nós tínhamos o DPVAT, né? Hoje, o que fazer se você for atropelado? Claro, o DPVAT já foi vítima de vários golpes, né? É muito furado, mas ele é muito importante, esse seguro, para as pessoas que sofrem acidentes e logo estão aleijadas ali do trabalho, né, doutor? O que fazer hoje para... Você foi atropelado, você se envolveu no acidente de trânsito, o que fazer hoje para recorrer ao seguro DPVAT? Vamos iniciar por aí. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Silas. Primeiramente, Silas, importante registrar, né, a ocorrência, o fato. Numa delegacia. Numa delegacia. Aqui em Teresina nós temos a delegacia de trânsito, que é responsável sobre isso. Posteriormente, pegar no hospital todos os laudos que comprovam a lesão que foi sofrida por você e depois se dirigir até a própria Caixa Econômica. Hoje foi facilitado com o aplicativo DPVAT, você faz todo o procedimento através do aplicativo. Caso você tenha dificuldade em acessar esse aplicativo, você pode levar toda essa documentação diretamente na Caixa Econômica Federal. Hoje, a indenização ela varia entre R$ 13.500, que é no caso de falecimento, que vai para os herdeiros, e também para aqueles que, por acaso, ficar com algum tipo de invalidez, terá esse valor de indenização, bem como também, se tiver despesas médicas, como cirurgias, o DPVAT cobre no limite de até R$ 13.500. Agora, a assistência do INSS, já tem telespectador perguntando aqui, de pessoas acidentadas. Eles têm encontrado dificuldade, né, eles são segurados do INSS e encontram dificuldade porque afastam-se do trabalho, ou quando são principalmente autônomos, e não encontram ali uma guarida lá no INSS. Silas, o segurado do INSS ele tem um prazo de até 15 dias, se o afastamento dele for 15 dias, é pago pelo sistema patronal. Aí, caso contrário, se superar esse prazo, aí infelizmente tem que ir para o INSS e a OAB já vem firme em cobrando que essas perícias médicas sejam realizadas de forma mais rápida, até para poder amparar esse trabalhador. Mas foi feito recentemente um termo de cooperação técnica com o INSS para que esse prazo dessas perícias médicas seja reduzido no máximo até 90 dias. Olha o telespectador, boa tarde, Silas. Minha pergunta é essa. Em 2008, eu sofri um acidente de trânsito, ia indo trabalhar, fiquei com defeito na mão direita, do punho, na mão até os dedos, ficaram duros. Eu não consigo fechar a mão. E o INSS só me concedeu um auxílio acidente, e eu só recebo meio salário. E de lá para cá, eu não consigo trabalhar por causa da minha mão. Está na Justiça Federal, eu coloquei na Justiça para ver se consigo receber esse salário. Mas é uma injustiça, diz o Marcos de Timon. Marcos, infelizmente, outra problemática que nós estamos enfrentando, viu, Silas? É a respeito da Justiça Federal, principalmente aqui em Teresina. A quantidade de processos é muito grande. Infelizmente, tem demorado realmente para que seja concedido esse prazo de aposentadoria e desses benefícios, como o auxílio acidente. Mas o único meio capaz de conseguir esse benefício realmente é entrando na justiça, infelizmente. Agora, me diga uma coisa, doutor, ele recebendo meio salário mínimo, ele está impossibilitado de trabalhar, ele não tem como viver com esse meio salário mínimo, né? Essa ação que ele entrou, pode ser concedido a ele pelo menos um salário integral? Sim, dependendo do caso, ele pode entrar com um LOAS,
Sim. que é o benefício que é concedido para aquela pessoa de baixa renda que comprove realmente que não tem condições para o trabalho. Para o trabalho. Não tem condições para o trabalho. Eu não posso especificar agora qual é o tipo desse benefício dele, porque eu teria que realmente constar o processo. Mas, para aquela pessoa que não tem e tem uma renda abaixo de 1/4 do salário mínimo, para ele sim é concedido o LOAS, que é o valor de um salário mínimo. Agora, doutor, o prejuízo material também é um outro grande problema, né? As pessoas que se envolvem num acidente ficam esperando o resultado de uma perícia do trânsito e o seu bem material, muitas vezes o seguro não cobre, outras vezes não tem seguro e as incertezas são muito grandes no caso dos prejuízos materiais. A primeira coisa que você deve fazer quando se envolver num acidente de trânsito é chamar a perícia. Isso aqui é o que vai... Porque a justiça hoje, Silas, para a gente poder dimensionar um dano, a gente tem que, para saber quem foi o culpado, a gente tem que ter uma perícia técnica, para uma perícia técnica, até para poder comprovar a sua real necessidade, o que foi que causou aquele tipo de acidente, até para poder cobrar do Estado, do município ou da União. Já tivemos casos, Silas, que um buraco na via provocou um acidente e o Estado teve que ressarcir as despesas daquela vítima. E o Estado ressarciu? Sim. Mas, infelizmente, é um processo demorado, que você tem que entrar na justiça. Por isso que é importante, você, condutor, que se envolveu num acidente de trânsito, chame a perícia, tire fotos do local, chame testemunhas, porque a justiça hoje ela trabalha em cima de provas, Silas. Então, a gente tem que se apresentar todas as provas que a gente puder para poder ingressar na via judicial. Olha, e a perícia é importante, mesmo que não tenha a segunda parte envolvida nesse caso que o doutor citou, doutor Bruno, que pode ser o Estado, a Prefeitura. Por exemplo, eu já perdi tenho um prejuízo grande nisso, porque um bueiro arrancou o piso do meu carro, uma Trailblazer, com o motorista, não sei se ele apelou, não sei o que foi que ele fez. Eu sei que o seguro para pagar foi uma confusão e o Estado, eu não chamei a perícia e eu fiquei no prejuízo, né? Pois é como eu estou lhe falando, você tem que chamar a perícia. Demora, às vezes, chato, mas é o jeito. Sim, e outra coisa, a prática, às vezes a pessoa fala, vamos fazer aqui um acordo. Antigamente, até uma luta da nossa comissão agora, em estar retornando a van que fazia conciliações em casos que não existia vítimas e para poder fazer logo uma conciliação ali. Porque quando você... acontece um acidente, aí você chega e diz, não, eu vou, a outra pessoa envolvida diz, não, eu assumo todas as despesas. Não tem nenhuma perícia, vai ser a palavra sua contra a palavra dele. Então, mesmo que tenha o compromisso da parte contrária em pagar os seus prejuízos, se certifique que tem uma perícia para poder você se resguardar mais ainda. Porque palavra solta, no vento, ninguém segura, né, Silas? O cara está dizendo que tem 4 anos e meses de auxílio, acho que é acidente, né? Perdura esse tanto? Auxílio, depende do grau da lesão. Porque de 6 em 6 meses é passado por uma perícia e aí futuramente ele pode até estar pedindo uma aposentadoria por invalidez. Ele está perguntando, será que ele vai conseguir a aposentadoria? Sim, vai depender do estado da lesão porque ele sofreu. Olha, o cara disse que foi atropelado, né, pelo carro da Agespisa. Dei entrada na justiça faz 15 anos e nunca tive resposta. De lascar. Realmente, a justiça tem, de algum fato, prejudicado o cidadão. Mas eu digo muito, Silo, para os meus clientes que a gente tem que procurar. Procurar, insistir, ir lá. Porque se você esperar só a movimentação por parte deles, infelizmente, são muitos processos. Né? Nós temos que entender também que a justiça ela é abarrotada realmente. E o judiciário ele faz o que pode. Né? Nós que trabalhamos na área vimos que, às vezes, muitas das vezes, falta realmente uma estrutura. Mas o próprio Tribunal de Justiça vem tendo um mecanismo para aumentar essa eficiência, como o próprio Juizado 3.0, que agora é tudo virtual e que facilita um pouco a vida dos cidadãos. Doutor Bruno, só para finalizar, quando há vítimas fatais, principalmente, o povo tem reclamado aqui da demora da Delegacia de Acidentes na conclusão dos inquéritos, né?
Tem um caso aí emblemático de um deputado federal que se envolveu no acidente em que a mulher morreu, que até hoje não há esclarecimento deste caso, a família fica sem poder pedir indenização. Quer dizer, há uma demora muito grande. Olha, assim, o prazo que a polícia tem é de 30 dias. Só que esse prazo ele pode ser renovado se estiver faltando perícias, depoimentos, e aí o delegado faz o requerimento para o próprio juiz, que o juiz concede um prazo para aumentar. Aí eu não posso lhe dizer também qual é... Quando o cara é costa larga, né? Aí é de lascar, né? A Ordem dos Advogados, ela está à sua disposição, imagino, doutor Bruno, para esses casos. Por exemplo, não há celeridade numa perícia, não há celeridade no teu processo, não é para advogar para você, porque ela não está podendo advogar para você, mas para defender os seus direitos, não é isso, doutor Bruno? Com certeza. A partir que a OAB ela verifica uma irregularidade, a gente oficia aquele órgão competente para poder ter para obter as informações. Caso se comprove que há algum tipo de irregularidade, a gente submete ao nosso conselho e a própria OAB já verifica e faz os encaminhamentos necessários. Doutor Bruno, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. São muitas as perguntas, o nosso programa tem um tamanho pequeno, mas é um assunto realmente muito denso, em que a população sofre muito com isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Silas, e a OAB está sempre à disposição. Parabenizar, não é, pela iniciativa de estar tirando as dúvidas da população quanto ao seu direito, que é muito importante. Muitas das vezes as pessoas não têm a noção de quanto o seu direito pode resolver um problema futuro. Então, parabéns pela iniciativa do programa. Está aí o quadro O Seu Direito, no Ronda Nacional.